Eu não pude vir, sei que alguns podem ter ficado até contentes, mas a aula não deixa de acontecer, porque a gente tem prova segunda-feira, a gente vai revisar por essa videoaula, certo? Deixei gravadinho, certinho, que der para a gente assistir nessas duas aulas, a gente vai assistir. Peço a vocês que acompanhem com paciência, com atenção, porque é gravado, eu não estou aí para estar puxando a orelha de ninguém. Em compensação, vocês podem pausar, né? Podem pausar a minha voz, podem retroceder naquilo que não ficar bem entendido, compreendido, ainda podem conversar entre vocês. Não sei quem vai ficar com o controle, mas acompanhe. Vamos lá, questão 8, né? Acredito que eu tinha parado na questão 7. Francisco encheu um carro com 500 litros de combustível para distribuir em cidades do interior do estado. Ao retornar para abastecer, ele verificou que só havia 250 litros de água no tanque de armazenagem do carro. Que fração representa a quantidade de água que foi consumida durante a distribuição? Aí que tá. Quando eu falo de fração, vocês já sabem, né? Fração, a gente está falando de divisão, certo? Fração é a mesma coisa que divisão. E aí, como é que eu monto uma fração? Vocês lembram que a fração é constituída de dois valores: denominador e numerador, certo? Numerador é o valor que fica em cima. E o numerador é um valor relacionado à parte. E o denominador é o valor relacionado ao total. Como assim parte? É a parte do qual a gente fala, ok? Então ali no caso é 250, né? 250, não é isso? Ó, 250. Ao retornar para abastecer, ele verificou que só havia 250 litros no tanque de armazenagem. Que fração representa a quantidade de água que foi consumida, né? A consumida. O que tem aqui é a 250 é o que sobrou. A gente pode calcular através desse o que foi consumido. Então vamos lá, como é que a gente faz esse cálculo? 250 dividido por 5.000, que é o total. Você já sabe, né? Corta 0 com 0. Sobrou 25 dividido por 500. Não é isso? Tá dando para ver aí. Com tranquilidade, né? Vou botar aqui mais para baixo. 25 dividido por 500. Beleza? Se a gente dividir tudo isso por 25, o que é que a gente vai encontrar? 25 dividido por 25, 1. 500 dividido por 25, 20. Beleza. A gente tem 1/20. 1/20 do tanque. Certo? Mas isso é o que sobrou. Se 1/20 é o que sobrou, o que é que foi gasto? O que é que foi gasto? Se é 1/20. O que foi gasto foi 9/20. Certo? 9 sobre 20. Por que 9 sobre 20, professor? Porque se eu somar o que sobrou, que é 1/20, mais... Opa, 9 não, 19, perdão. Mais 19/20, você vai encontrar, ó, denominadores quando são iguais, você coloca sobre um só. Denominadores iguais, você repete. E somos apenas os numeradores. Soma apenas os numeradores. 1 mais 19, 20. 20 sobre 20, né? 20 dividido por 20 dá 1. Por que deu 1, professor? Porque esse 1 significa o quê? Um inteiro. Um
inteiro. O que é inteiro? É o tanque inteiro, o tanque completo. O tanque completo cheio até a boca é um inteiro. A fração é o quê? É a parte do tanque. Então, a água foi sendo distribuída aos poucos. Distribuiu tanto que foi distribuído desse tanque inteiro, foi distribuído 19 vinteavos. Quando o caminhão retornou, sobrava quanto em forma de fração? 1 vinteavos. Se eu juntar 1 vinteavos, que é o que sobrou, com aquilo que foi gasto, você tem que ter um tanque inteiro, ou seja, é 1 vinteavos mais 19 vinteavos, é o que falta, certo? É assim que funciona. Questão número... A próxima, né? Espera aí. Vou retornar. Não retornou, não. Ih, perdão. Questão 9. O inverno do planeta Marte, certo? 19 vinteavos. Pode chegar a menos 125 graus Celsius, enquanto as temperaturas no verão podem atingir confortáveis 22 graus. Qual é a variação de temperatura? Você já sabe que é a variação. Aqui no caso, a gente chama de amplitude térmica. É o que vai do menor até o maior. A menor temperatura até a maior temperatura. Então é o maior, sempre será. Sempre será. Quando falar de variação, a gente sempre estaremos falando de uma subtração, né? Maior menos quem? O menor. Quem é o menor? Aí alguém pode estar dizendo aí, é 25, 125, professor. 125, não é 125. O menor é menos 125. Então perceba que você tem dois menos aí. E quando eu tenho dois sinais, um ao lado do outro, eu tenho que separá-los por parênteses. Então tá aqui. Então é 22 graus menos 125. E menos com menos, a gente já sabe que vai dar o quê? Mais. Então tenho 22 mais 125. E 22 mais 125 vai me dar o quê? 147 graus Celsius, aí no caso. Certo? Tudo certinho. Próxima, questão 10. Observe a expressão algébrica. 7x menos 2xy mais 2x ao quadrado. E agora, pessoal, o que é que tem que fazer? Bom, aqui está dizendo, ó, diga qual é o valor dessa expressão para... Aí eu dou valores, né? Ele quer o valor da expressão inteira, mas para isso você tem que usar os valores que a questão dá, que é o valor de x, que vale menos 5, e o valor de y, que vale 3. Então, onde tem x, você vai trocar rapidamente por menos 5. Onde tem x, você vai trocar por quanto? Menos 5, menos 5, menos 5. Onde tem y, você vai trocar por 3. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É. Ups. Beleza? Onde tem y, você troca por 3. E aí eu vou ter 7 vezes menos 5, menos... Aí eu vou ter 7 vezes menos 5, menos 2 vezes menos 5, vezes
3. Mais. Aí aqui no caso você vai ter que fazer o menos 5 ao quadrado primeiro. E depois desse resultado multiplicar por 2. Então vamos lá. 7x menos 2xy mais 2x ao quadrado. 7x menos 2xy menos 2x ao quadrado. Então vai ficar 7 vezes menos 5 menos 2 vezes menos 5 vezes 3, que é o valor do y, menos 2 vezes menos 5 ao quadrado. 7 vezes menos 5 vai me dar o quê? Menos 35. Jogo de sinal, menos com menos, mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Beleza. Agora aqui vai ficar menos 2 vezes... Quanto é menos 5 ao quadrado? 25. 25. Então vai ficar... Vou resolver já entre esses dois aqui. Menos 35 mais 30. Eu devo 35 e só tenho 30 para pagar. E pago com 30. O que acontece? Continuo devendo 5. Certo? Aqui vai ficar menos. Menos 2 vezes 25, menos 50. Menos com mais, menos. Menos 5, menos 50. Ora, eu estou devendo 5. E agora peço um outro empréstimo de 50. O que acontece? Fico devendo um total de 55. Certo? Então essa é a resposta. Resposta disso aqui. Menos 55. Questão 11. Observe a reta numérica a seguir. E aí o que tem? A que número corresponde o ponto P? Que número corresponde o ponto P? Ou seja, como é que eu vou saber quem é P? Para eu saber quem é P, eu tenho que saber quanto é a medida que vai desse menos 36 até esse, depois desse até o próximo e, por fim, até o P. Mas como é que eu vou descobrir isso? É só contar quantas andadas quantos espaços a gente tem aqui até chegar no último valor. Porque é utilizando tanto o zero como o menos 36 que a gente descobre. De menos 36 até zero eu tenho 36, beleza. Mas está dividido em quantas partes? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer o quê? Que as distâncias estão separadas por valores únicos, por valores comuns, os mesmos valores. Então é 36, porque a medida total de 0 até 36 é 36, dividido pelo total de partes. São quantas partes? 6 partes. 36 dividido por 6 dá 6. Ou seja, de um para outro eu estou andando 6. Então anda 6, anda 6, anda 6, anda 6, anda 6 e anda 6 até chegar em 0. Vai sempre aumentando 6 no caso aí, né? Você sabe que de negativo para 0 ou até positivo aumenta, né? Não diminui. Tudo que vai para a direita está aumentando. Certo? Então, se eu estou aumentando 6, então menos 36 aumenta 6, eu paro em menos 30. De menos 30 aumenta 6, eu paro em menos 24. E se de menos 24 aumenta 6, você também pode seguir a lógica normal dos dispositivos. O ponto P será quanto? Menos 18. Quem botou menos 18, felizmente
Parece que uma boa quantidade acertou. Deu certo. Então você já sabe como funciona. Beleza? Questão 12. Questão 12. Eita, deu tudo. Felipe está digitando um livro científico. Ela não, né? Ele calculou que se digitar 9 páginas por dia, concluirá o trabalho em 30 dias. Aí você precisa saber, ou seja, se ele digita 9 páginas por dia, quantas páginas ele tem que digitar no total desse livro? Né? O trabalho, esse livro não, desse trabalho, que deve ser trabalho, porque está defeituoso aqui. Aí ficou mais defeituoso ainda, não vou mexer mais não. Desse trabalho científico. Então ficou 9 vezes 30. Eu vou ter quantas páginas nesse trabalho? 200 nesse livro. 270 páginas, certo? Beleza. Porém, se o prazo de entrega for reduzido para 27 dias, ou seja, se ele tem menos dias, ele tem que digitar mais páginas por dia. Quantas páginas ele deverá digitar? Ou seja, eu tenho 27 dias vezes, como aqui, ó, é 9 páginas em 30 dias. É 9 vezes 30, 9 páginas por 30 dias. Aqui eu não sei quantas páginas são, é isso que ele quer saber. Mas eu sei que tem 27 dias. E sei que tenho que digitar 270 páginas. Como é que eu faço? Que número eu multiplico por 27 para dar 270? É isso mesmo. 10. Exatamente. 10. Então, 27 vezes 10, 270. Meus parabéns para vocês. Precisou nem ir para outro aplicativo. Janice comprou 900 embalagens para colocar os doces que uma cliente lhe encomendou. Do total de embalagens, um terço foi utilizado para embalar beijinhos, um quarto para os cajuzinhos e o restante para os brigadeiros. Quantas embalagens serão utilizadas para os brigadeiros? Então vamos lá, o que é que você tem que fazer? Você tem que calcular a partir desse um terço. Eu acho que eu já disse em sala de aula. Toda vez que você tiver uma fração, você tem que saber que se eu quero uma fração de um total, que é o total aqui, 900, é só pegar essa fração e multiplicar por esse total, para saber quanto você tem em quantidade, certo? Então, e para saber os brigadeirinhos, você tem que, para saber quantos brigadeiros ele vai ter no final, que é o que a pergunta faz, a questão pergunta, você tem que saber quantos cajuzinhos e quantos beijinhos. Então é um terço de 900 mais um terço de 400 e subtrai desse total. O que sobrar é de brigadeiro, fica para os brigadeiros, certo? Perdão. Então, como é que vai ser um terço? Como é que é um terço de 900? Um terço de 900 é um terço vezes 900, certo? Aí eu multiplico. Na multiplicação com fração, você sempre vai multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 900, 900. E eu repito o denominador acompanha. E agora eu vou dividir. Quanto é 900 dividido por 3? 300, certo? Beleza. Agora vem um quarto de 900.
Então eu vou ter 1/4 vezes 900. 1 vezes 9 vai dar 900. E quanto é que é 900 dividido por 4? E aí eu vou ter... Eu não lembro agora de cabeça. Deixa eu ver, 100 dividido por 4, 25. Então eu vou ter 9 vezes 25. Eu gosto de fazer assim, sabe? Para poder fazer de cabeça. 900 é a mesma coisa que 9 vezes 100. Simplifica 4 com 100. Vocês não precisam fazer assim, óbvio. Vocês podem fazer do jeito de vocês. Dividir logo 900 por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Quanto é 9 vezes 25? Quanto é 9 vezes 25? 9 vezes 5, 45. Sobe 4. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. 225. Ou seja, eu tenho de beijinhos e cajuzinhos 300 mais 225, certo? Então vai me dar 525 beijinhos e cajuzinhos. Essa é a resposta? Não, a resposta é: o que sobrou será para os brigadeiros. Então é 900. Essa borracha tá horrível. Beleza. 900 menos 525. Vamos fazer por partes, como eu sempre gosto de fazer. 900 menos 500 vai dar o quê? 400. 400 menos 25 vai me dar o quê? 375. Beleza? Fácil demais, mais fácil que caldo de batata. Certo? Certo? Gente, só um minutinho. Só para confirmar, esse arrastado aí foi da porta, certo? Então, Bonnie e Clyde fizeram uma viagem para comemorar o aniversário de casamento. A passagem de cada um deles custou R$ 400. A diária do hotel em que ficaram hospedados custa R$ 500 para 2 pessoas. Eles passaram 5 dias hospedados no hotel. Quanto eles gastaram com essas hospedagens? Então, questão simples de soma e multiplicação, né? Ora, a passagem de cada um deles custou 400. Então já vou somar aí, ó, 400 mais 400 vai me dar o quê? 800. Beleza. Aí só de passagem, R$ 800. Agora, cada diária era 500 e eles passaram 5 dias. Então eu pego 500. Então eu pego 500 e multiplico por 5. 5 vezes 5, 25. Então eu vou ter 2.500. E agora somamos 800 com 2.500. Então, 2.500 mais 800 tem que me dar 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 8 mais 5, 13, desce 3, sobe 1, 2 mais 1, 3, R$ 3.300. Simples, simples. Deu para entender? Coisa boa. Então vamos lá. Coloque a fração 2/8 na sua forma decimal. Como é que eu coloco na forma decimal?
desenvolvendo essa divisão. Então vamos lá, vamos desenvolver a divisão. Então eu tenho 2 dividido por 8, certo? Antes de fazer a divisão, vamos simplificar aqui. Eu gosto de simplificar. Que número divide 2 e 8 ao mesmo tempo? 2, exatamente. Então, eu vou ter 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Agora eu vou dividir 1 por 4, certo? 1 dividido por 4. Aí o que eu vou fazer? Acrescento um zero. No momento em que eu acrescento um zero, porque eu não posso dividir por 1, no momento em que eu acrescento zero, eu não posso dividir por 1, você acrescenta uma vírgula. Mas vou acrescentar vírgula onde, pessoal? Tem que ter alguma coisa antes da vírgula. Aquilo a gente já conversou sobre isso. Não pode ficar com nada. Então, na primeira vez que eu acrescento o zero, tem que vir um zero, vírgula. Não é sempre que vai vir um zero antes da vírgula, certo? O que eu estou acrescentando, na verdade, é a vírgula, mas não pode ficar sem nada aqui nesse espaço. Então, a gente acrescenta o quê? O zero, logo de cara. Então, é 0, vírgula. Qual é o número que eu multiplico por 4? Multiplico por 4 para chegar em 10. O mais próximo, sem ultrapassar. No caso, isso, 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Vem o 8 para cá. E eu subtraio. 10 menos 8, 2. Certo? E agora, pessoal? Não dá para eu continuar dividindo. Bem, já tem a vírgula, eu não posso colocar uma outra vírgula. Uma só basta, mas eu posso acrescentar um zero. Certo? E agora, que número eu multiplico por 4 para chegar a 20? 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 2 oitavos, isso significa que 2 oitavos é a mesma coisa que 0,25. Certo? Meus parabéns para quem acertou. Então, 2 oitavos é a mesma coisa que 0,25. Ok? Observe o plano cartesiano. E aí o que ele pede? Para você encontrar o ponto A e o ponto E. O que eu quero que você me diga quem são as coordenadas. O que são as coordenadas? São os valores nesta ordem. Eu expliquei isso aí para x e para y. Olhando para o ponto A. Quem é o x? É só descer desse ponto A até o x. É menos 1. Olhando para o ponto A e eu vou até o y. Quem é o y? É o 3. Então, quem é a coordenada do ponto A? O ponto A, sua coordenada é x primeiro, né? 3, e vírgula em seguida, menos 1. É assim que se faz. Vocês têm que aprender a imitar exatamente como o professor faz, porque é o modelo como a ser escrito. Beleza? Então, o ponto A é esse. E o ponto E? Tá aqui, ó. Do ponto E até x, porque o x é o primeiro, sempre o x é o primeiro. O x é o primeiro valor. Quem é o x? No caso aqui, 3. Agora, quem é o y? É só ir do ponto E até o y. Quem será? Menos 1. Então, se a pessoa tivesse feito isso, quem fez isso, quem colocou exatamente desse jeito, certo? Opa, perdão, eu fiz o contrário. É menos 1, x é menos 1 e o y é 3, exatamente o oposto. Mil perdões aí para vocês que já deviam estar moendo
Quem escutou até esse momento já deve estar morrendo. Ah, ele errou, se confundiu. Tá certo, gente. Confundi, mas deu certo. O A, porque o X é menos um, tá aqui, ó. O X é menos um. E o Y quem é? 3. E o ponto E, o X é 3, tá aqui. E o Y quem é? Menos um. Certo? Tá explicado. Pois pronto, o resto das questões nós podemos desenvolver amanhã, sexta-feira. Só faltam 4. Dá tempo de sobra. Um abração a todos e muito obrigado pela atenção.